Sempre que nós formos falar sobre CPI da Covid, é bom destacar que essa é uma CPI diferente de todas as outras. É diferente porque ela não está avaliando corrupção por parte do governo Bolsonaro. Então não está sendo avaliado se houve superfaturamento de obra, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro, não, nada disso. Essa é uma CPI que está sendo instaurada para avaliar a conduta de Bolsonaro e seu governo no combate à pandemia, principalmente com o que aconteceu em Manaus, o caos de Manaus, que foi o fator motivador para que o senador Randolfo Rodrigues protocolasse o pedido de CPI. Então, o que a CPI vai buscar investigar? Se o Bolsonaro e o seu governo promoveram de modo intencional a contaminação das pessoas para que houvesse a chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho tem um problema porque ela é baseada num contágio em massa da população para que, de um modo rápido, a população possa desenvolver anticorpos contra o vírus sem a necessidade das vacinas. O grande problema, porém, é que para que você atinja a imunidade de rebanho, muitas pessoas acabam morrendo, tendo elas problemas prévios de saúde ou não, porque muitas pessoas que tiveram suas vidas perdidas por conta do vírus não tinham problemas de saúde. E se você tem uma contaminação rápida, você acaba superlotando os hospitais, provocando caos no sistema de saúde, e mesmo aqueles que poderiam ter chance de sobreviver tendo um tratamento médico adequado, acabam morrendo porque não têm acesso aos hospitais. Então é isso que a CPI vai avaliar, se o Bolsonaro teve uma participação de modo intencional para a contaminação das pessoas. E um dos elementos que está sendo investigado é a propagação e a difusão de medicamentos que não possuem a eficácia comprovada contra a Covid, no caso a hidroxicloroquina, ivermectina, mas principalmente a cloroquina. O Bolsonaro, ele distribuiu verbas para que os laboratórios do Exército na região norte do país produzissem a cloroquina. Foram gastos milhões de reais. Mas o valor não importa, porque não é isso que está em jogo. Como eu falei, não é uma CPI para ver corrupção. O que mostra, na verdade, esse repasse do dinheiro público para os laboratórios do Exército é uma nítida utilização da cloroquina como política pública para o enfrentamento da Covid, um medicamento que não tem eficácia. E a CPI teve acesso a um documento que é a prova do crime contra Bolsonaro, pois ele usou um medicamento sem eficácia comprovada para combater a Covid. O medicamento sem eficácia se transformou em política pública. Vocês vão ficar estarrecidos com esse documento da Folha de São Paulo, porque foi política de governo. Um ofício em 29 de julho do ano passado, de 2020. Ele foi enviado pelo coronel Luiz Otávio Franco Duarte, do Ministério da Defesa, à Fiocruz. Aspas. Solicito a ampla divulgação deste tratamento, o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina contra a Covid-19, considerando que ele integra a estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos que cheguem a necessitar de internação hospitalar para tratamento de síndromes de pior prognóstico, inclusive com suporte ventilatório pulmonar e cuidados intensivos. O documento recomenda que a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina nos primeiros dias dos sintomas no âmbito do SUS. Então não foi uma escolha individual. O Bolsonaro, de modo deliberado, promoveu a cloroquina. Ele fez isso. E a CPI tem um documento que incrimina o Bolsonaro pelo uso da cloroquina. Olha só o seguinte, para membros da... Renan Calheiro, isso aqui é uma reportagem do antagonista. Renan Calheiro já tem em mão um ofício no qual o governo federal orienta a Fiocruz a divulgar e indicar prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina. Para membros da comissão, o documento poderá ser usado eventualmente como prova para imputar crimes a integrantes do governo Bolsonaro na gestão da pandemia. Então aqui, o ofício do Ministério da Saúde prova que isso é mentira. A cloroquina foi e ainda é uma política de Estado. Que o que eles estão falando é que o Bolsonaro, nos últimos meses, com medo de ser incriminado e preso, passou a dizer que o uso desses remédios era uma escolha individual dos médicos, e não foi. Ele sempre promoveu isso. E nós temos duas figuras que vão depor, eventualmente, na CPI, que é o Mandetta e o Nelson Teich. O Mandetta tem, no livro dele, isso eu li pra vocês, eu comprei o livro do Mandetta, que o Bolsonaro sempre defendeu a cloroquina, porque o que ele queria? Ele queria que as pessoas utilizassem uma caixinha de cloroquina, tivessem a caixinha de cloroquina na mão, para pressionarem governadores e prefeitos a reabrirem o comércio. Porque ele queria dizer o seguinte, olha, se eu ficar doente, eu já tenho a cloroquina, eu posso medicar, eu estou protegido, então eu tenho que trabalhar.
Porque desde o começo da pandemia, e o Mandetta revela isso, o Bolsonaro sempre achou que a pandemia, na verdade, o lockdown, as medidas restritivas, era uma conspiração de governadores e prefeitos para derrubar o PIB, para derrubar a economia, prejudicando ele assim em 2022. Não estou nem falando da questão das dívidas de campanha, porque o principal laboratório produtor de cloroquina no Brasil foi um dos financiadores da campanha do Bolsonaro. Tá? Mas o Mandetta, no depoimento dele, isso está no livro, vai falar isso. Olha, Bolsonaro sempre promoveu a cloroquina. Aprovado. E o Nelson Teich, temos que lembrar, saiu do governo Bolsonaro justamente, ele falou isso em declarações, justamente por não defender a cloroquina. Ele disse, eu tenho os meus princípios, os meus valores profissionais. Eu não vou recetar medicamento que não tem comprovação científica. O Mandetta também falou isso no livro dele e vai estar no depoimento. E é muito fácil você provar isso. É só você entrar numa base de dados científicas e buscar lá cloroquina, ivermectina, Covid. Você vai encontrar vários, mas vários estudos mostrando que não há eficácia. Eu fiz no meu artigo que eu acabei publicando sobre doença mental ou problemas mentais em médicos e enfermeiros durante a pandemia. Você digita lá cloroquina, ivermectina, você encontra. Então assim, tem tudo para ser contra o Bolsonaro. Os crimes, essa é uma prova do crime, outras vão acabar surgindo. Mas ele usou de modo deliberado a cloroquina como política de combate e enfrentamento à pandemia, mesmo não havendo eficácia comprovada do medicamento. E nós temos sempre que lembrar, por isso não é uma CPI para investigar corrupção. Está claro que o problema é a forma como o Bolsonaro conduziu a pandemia, é a conduta dele, promovendo um medicamento, usando como política de governo um medicamento que não tem eficácia nenhuma. Essa é a prova do crime. Mas eu gostaria de ouvir, de ler, saber a sua opinião, então os comentários estão abertos para você. E também me siga no Twitter, @profileoficial.